Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, fazendo de tudo um pouco e nunca ter tempo para pensar no futuro do negócio? Pois é, muitos empreendedores se sentem exatamente assim, presos no dia a dia. Hoje a gente vai mergulhar num framework bem prático que nasceu de uma mentoria e que mostra exatamente como fazer essa virada de chave, sair do papel de executor para se tornar de fato um diretor. É uma mudança de mentalidade e é fundamental. Vamos nessa? E é aqui que tudo começa. No dilema do empreendedor. O fundador está ali, no olho do furacão. Apaga um incêndio aqui, responde um e-mail ali, resolve o problema urgente do dia. A operação simplesmente engole todo o tempo, toda a energia. E aquela pergunta essencial, para onde a empresa está indo, acaba ficando sem resposta. É exatamente isso que acontece quando se está preso na rotina. E aí vem a pergunta que, olha, pode mudar tudo. O trabalho é feito no negócio ou se está trabalhando o negócio? Parece um detalhe, uma coisinha sutil na linguagem, né? Mas entender a profundidade dessa diferença é o que realmente destrava o crescimento e tira qualquer um dessa armadilha operacional. Vamos dar uma olhada nessa divisão para ficar mais claro. De um lado, tem o trabalho operacional. A pessoa está lá dentro da engrenagem, fazendo a roda girar no dia a dia. Do outro lado, o estratégico. A pessoa subiu na montanha, está olhando o horizonte, o mapa completo. É a diferença brutal entre só executar e, de fato, construir um sistema que consegue executar sozinho. Ficar preso ali na esquerda, na engrenagem, significa uma coisa bem simples. O negócio nunca vai crescer além da capacidade da pessoa que o lidera. Essa frase aqui resume perfeitamente a jornada. A gente começa como uma peça da engrenagem, depois passa a organizar as outras peças e, finalmente, o grande objetivo é subir para a sala de controle para dirigir a máquina inteira. A meta não é ser a peça mais importante, mas sim o engenheiro que projeta e melhora essa máquina. Essa evolução que a gente vai detalhar agora. Tá, legal. Mas como é que se começa essa transição na prática? Bom, o primeiríssimo passo é mudar a nossa própria definição do que significa gestão. É preciso esquecer aquela ideia de que gerenciar é só supervisionar. A gestão de verdade é uma coisa muito, mas muito mais ativa. E a fonte original desse conteúdo nos dá uma definição poderosa. Gestão é, basicamente, a caça constante por problemas que precisam ser resolvidos e por oportunidades que podem ser aproveitadas. Não é sobre sentar e esperar as coisas acontecerem. É sobre fazer acontecer, sobre empurrar ativamente a empresa para o próximo nível. Então, o trabalho de um gestor se divide nessas três frentes. Os problemas são os incêndios do dia a dia. Os desafios são aquelas reformas importantes que a gente sempre deixa para depois. E as oportunidades são os novos territórios a serem explorados. Quem está preso no operacional só tem energia para lidar com os problemas. O gestor de verdade é quem cria sistemas para lidar com os três ao mesmo tempo de forma contínua. Essa analogia da fábrica de sapatos é simplesmente perfeita. Imagina a cena. No começo, o fundador está lá, na linha de produção, com a mão na massa fazendo o sapato. Depois, ele sai da linha para organizar os outros sapateiros. Mas o objetivo final, o grande salto, é subir para a torre de comando com o mapa na mão, decidindo para qual cidade a próxima fábrica vai ser construída sem se preocupar com a costura do próximo sapato. Ok, entender a jornada é uma coisa. Agora, construir o caminho para percorrer essa jornada é outra bem diferente. Então, como é que se constrói essa tal máquina de negócios que funciona sozinha? A resposta, segundo o material, está em um framework de 4 pilares que sustentam toda a estrutura. Pensa que o negócio é um prédio. O crescimento é o quão alto esse prédio pode chegar. Só que para subir com segurança, a fundação precisa ser rochosa. Esses 4 pilares são exatamente essa fundação. Se um deles estiver meio bambo, todo o prédio corre o risco de desabar. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é a organização da casa, o administrativo e o financeiro. Sem regras claras, sem controle do dinheiro, a coisa desanda. As contas se misturam, o dinheiro some e, no fim do dia, ninguém sabe se o negócio está dando lucro de verdade. É a base de tudo, a fundação para qualquer decisão estratégica que venha depois. Agora, o pilar que bombeia sangue para o negócio, o comercial. Porque se só o fundador sabe vender, a empresa tem um gargalo gigantesco. O objetivo aqui é criar um verdadeiro motor de vendas, sabe? Com uma equipe, com metas, com processos que funcione de um jeito previsível e que possa crescer com ou sem o fundador por perto. O terceiro pilar responde a uma pergunta bem simples. O mundo lá fora entende o que essa empresa vende? Porque se a mensagem é confusa, o negócio fica invisível, mesmo que tenha o melhor produto do mundo.
Este pilar é todo sobre afinar a comunicação, para que o cliente ideal não só entenda, mas se sinta atraído pela solução. E por último, o pilar que talvez seja o mais difícil: aprender a dizer não. O foco. A grande armadilha aqui é tentar ser tudo para todo mundo, o que acaba fazendo com que a empresa não seja ótima em nada. Profissionalizar essa área significa escolher um campo de batalha, criar produtos de prateleira e se tornar a referência absoluta naquele nicho específico. E aí, quando esses 4 pilares estão de pé, firmes, bem construídos, a mágica acontece. O fundador deixa de ser um prisioneiro da própria operação. Ele finalmente é libertado. A máquina agora funciona. A esteira está rodando, alimentada por esses 4 pilares. E o líder? Bom, ele está livre, lá em cima, com o telescópio na mão. A preocupação não é mais com a operação do dia, mas sim com o destino da jornada, com o futuro. Esse sim é o seu verdadeiro trabalho. Mas o que move toda essa busca por excelência? É interessante que a fonte original deste framework nos dá uma perspectiva bem particular sobre a motivação por trás de todo esse esforço de profissionalização. Para o autor original, essa dedicação toda à gestão, a fazer o melhor possível, não é só sobre lucro ou crescimento. Ela está conectada a uma convicção maior, uma força motriz que tem uma natureza, digamos, espiritual. E a citação que resume essa filosofia é esta. A ideia central aqui é que a busca pela excelência no trabalho é, em si, uma forma de propósito, uma entrega que vai além do reconhecimento de outras pessoas. E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para esses 4 pilares, o administrativo/financeiro, o comercial, o marketing e o de produtos, qual deles costuma ser o elo mais fraco em um negócio? Identificar esse ponto de fragilidade é sempre o primeiro passo para construir uma estrutura que possa, de fato, crescer de forma sólida e sustentável.